Hoje a gente tá aqui pra ter uma conversa amigável sobre muitas coisas. Pronto. É isso aí, esse é o VPP. O que é ciência? De acordo com o Google, conhecimento atento e aprofundado de algo, ou corpo de conhecimentos sistematizados adquiridos via observação, identificação, pesquisa e explicação de determinadas categorias de fenômenos e fatos, e formulados metódica e racionalmente. Como você Mas ciência é muitas coisas ao mesmo tempo. Ciência é um tipo de conhecimento. Ciência é vida. Não tá errado. Mas Viu? como cada um de vocês explicaria a ciência? Tá, ok. Tá, é um tipo de conhecimento que busca entender as coisas. Eu acho que É uma isso. forma. Eu acho que é uma forma da gente deixar a vida menos complicada. Também. Tipo, desenvolvendo tecnologia e. Não fosse pela ciência, todo mundo já teria Sim. morrido. Porque não teria remédio. Teoricamente. É verdade, tem esse ponto. A produção e o teste de remédios, eles vêm da ciência mesmo. Só Exato. que eu acho que a sociedade também podia viver não significa viver bem, mas poderia existir mesmo sem a ciência. Tipo, Pois é. só a Mas base imagina, se viesse só a alguma, base sei de lá, conhecimento empírico. alguma doença extremamente contagiosa e não tivesse nenhum tipo de tratamento, Aí, todo mundo iria morrer. peste negra. Eu acho Peste negra que- também. Todo mundo ia morrer. Eu acho que na verdade não era todo mundo que ia morrer, porque, tipo, por mais que não tivesse a ciência, ia ter ainda os medicamentos naturais que as pessoas já teriam feito a descoberta. Tipo, Mas isso também é ciência, Isso parando vem pra da pensar. ciência. Isso também é sim. ciência. É uma mistura de conhecimento empírico com ciência, na real. pois Isso. é, mas eu digo o avanço da tecnologia. Realmente, sem ciência eu acho que não ia dar pra existir muito. Porque a base da ciência, como o Ray tava falando também, o medicamento ali do chazinho que a pessoa tomou é ciência, então. Só que Ela viu que talvez funcionou. a forma que tenha se descoberto não foi tão científica assim. Foi tomar um, morreu, tomou outro ali, viveu. Daí. É tipo aquele prato que tem que cozinhar 7 dias, tá ligado? Exato. É que com Nossa, baiacu. mano, sim. Esse é o bagulho. Mas pra saber que funcionava, eles tiveram que fazer vários testes, então. Vou falar um negócio aqui, deixa eu dar uma explicação agora. Eu penso assim, ó, a ciência, ela é um conhecimento e a gente usa ela não só pra criar novas coisas, mas sim pra gente não ficar estagnado, sabe? Porque se a gente não tivesse a ciência, mesmo que a gente conseguisse criar algumas coisas, elas iam ficar só por ali mesmo. E a ciência não, ela cria e ao mesmo tempo ela vai estudando pra garantir uma evolução sobre aquilo, entendeu? Com certeza. E a gente não ficar sempre pensando só em algo de agora, mas pensar mais pra frente. Pois é. É porque o bagulho que eu acho interessante da ciência, muita gente confunde teoria básica com teoria científica, tá ligado? Tipo, terra plana. Terra plana, nossa. Não, esse tipo de coisa não consegue nem ser considerado uma teoria científica pelos fatos de que, tipo, muita gente tenta fazer os testes que eles dizem que são testes totalmente funcionais, que quando tu vai botar a prova não são, tá ligado? Tipo, Não faz Exato, existem milhares de provas de que a Terra não é plana. a Netflix tem um documentário muito bom, que é os caras tentando fazer os testes, tipo, os caras são terraplanistas mesmo, os caras acreditam naquilo, Nossa. e eles estão ali tentando fazer os testes pra provar, e daí tem um teste das luzes, que tem um buraco aqui, outro buraco lá. Lá na casa do baralho, temos outro buraco. Daí eu faço um feixe de luz. Se essa luz passar pelo primeiro buraco e não aparecer no outro, seria porque ali teria a curvatura. Ali haveria uma curvatura e isso ajudaria na teoria da terra geóide, como ela é. Só que, beleza.
Só que daí eles foram fazer esse teste e não apareceu a ponta de luz do outro lado, ou seja, falharam no teste deles. Eles provaram que a Terra Tentando é provar redonda. que a Terra era plana, eles provaram que a Terra era redonda, tá ligado? E tem um monte dos caras que falam, não, mas é totalmente não sei o que lá, os testes nas águas, tipo... Aí já entra o negócio da teoria da conspiração, que na verdade a Terra não é geóide, não é redonda, e sim é o Exato. governo que quer que você acredite nisso. É verdade, isso é verdade. Olha só, e falando já em testes assim que saem errado, muita gente tenta fazer tudo isso que vê, sei lá, na internet, alguma coisa assim, tenta reproduzir, né? E às vezes dá errado. Isso já gera uma nova ciência e algo novo para ser estudado. Sim. Então, por isso Exato. que ela tá sempre em uma constante evolução, Aham. através do erro, né? Mas, tipo, esse negócio, até mesmo os bagulhos mais... As teorias mais citadas da ciência, as teorias mais... As mais famosas, as mais conhecidas, as mais reconhecidas, elas têm sempre que ser questionada. Qualquer pesquisa científica, ela tem que ser questionada, ela tem que se botar à prova, ela tem que... As teorias, elas sobem na ciência, tipo, levando muita porrada e sobrevivendo. As que ficam em cima é as que mais levaram porrada e mais aguentaram e mais conseguiram se provar, sabe? Pois é, porque a Esse é o ciência, bagulho. ela tá sempre mudando, por mais que muita coisa que a gente conheça hoje, futuramente pode ser uma coisa completamente diferente, sabe? Uhum. Porque fizeram testes e estudos diferentes, com outras bases teóricas, outros questionamentos, e por mais que a ciência ela seja sempre mutável, ela é o mais confiável que a gente tem Exato. até o presente momento, porque foi com base de testes, com base de comprovações, de pesquisas. Tem aquela teoria lá de que o homem não pisou na Lua, né? Eu acho papo de maluco. Mas tem gente que acredita que não. Pois é. Teoria da que- conspiração que- aí, que galera. é tudo armação. Teoria da conspiração é um negócio que mexe comigo, assim, de uma maneira negativa demais. Outros temas que a gente tem aqui é no que a ciência tá presente na nossa vida. Remédio. Remédio pra caralho. Pra caralho. Tecnologia também. Pois é, tipo, toda tecnologia, tipo, teve algum estudo ali, um estudo físico, biológico ali pra saber se ela vai funcionar com a gente, tal coisa, tal coisa, tal coisa. E é isso aí, tipo, tudo. Geladeira, fogão, exato. ventilador. Geladeira, se os humanos produzem Carro. errado, tua casa pega fogo. Exato. Pois é. Teu carro, se os caras produzem errado, teu freio não funciona. Ou seja, tudo isso aí envolve um pré-preparo gigantesco de estudo de milhares de pessoas pra poder sair certinho do jeito que a gente consome, do jeito que a gente usa. O teu computador, teu celular, tudo isso foi um puta estudo gigantesco pra tu poder ter aí. Pra tu poder gravar um efeito no Instagram com carinha de cachorro. Exato. Mas se ciência é um conhecimento que ajuda a gente a entender as coisas, no caso, ciência pode ser absolutamente tudo. De certa forma, sim. Eu Exato, acho que de certa forma. ciência, na verdade, é tudo que tem que tem uma intervenção humana. Porque, tipo, a natureza, ela sempre esteve ali, sabe? Então é tipo, as coisas que são naturais, que são... que não teve uma... a matéria bruta, não teve uma intervenção humana, não teve gente pra mexer naquilo ali e dizer que a árvore é uma árvore porque eu estudei que ela é uma árvore, sabe? Porque não tem como estudar que ela é uma árvore se a árvore não tivesse ali. Sim, os termos foi tudo a gente ali que fez por cima, mas tudo isso já tava aqui antes. Pois é, então Exato. eu acho que a ciência, ela não é tudo aquilo que tem uma intervenção humana, que não é algo natural, assim, não é a matéria bruta. Mas no caso, tem teoricamente. coisas na natureza que a gente modificou geneticamente pra ficar de um jeito que facilita mais pra gente. Por exemplo, a banana. A banana, originalmente,
pelo que eu me lembro, a semente dela era bem maior e mais dura. Não era tipo as sementes da banana que a gente come sim, hoje em dia. Tô ligado, eu já vi um bagulho desse, um vídeo só falando sobre fruta que mudou. Você já viu melancia? Sim. Como é que era? Um negócio feião. Tipo, a ciência, pra mim, eu acho que é tudo aquilo que o ser humano ele já tentou estudar, ou ele tentou aprender sobre, ou reproduzir algo melhor que ele viu na natureza, algo que não foi estudado ainda. Acho que tudo isso se aplica à ciência, porque aí, quando ele descobre isso, é investido um estudo em cima disso para tentar entender, para tentar criar alguma coisa a partir disso, a partir da matéria, né, como foi dito. Sim. Eu acho que é isso. Sim. Mas esse negócio que vocês estavam falando, tipo, tudo é ciência. Até, digamos, uma cidadezinha do interior que se baseia só na agricultura, aquilo ali pode ser considerado ciência também pra vocês? Tipo, só a agricultura dos caras. Tipo aquele vídeo que o professor Renan passou pra gente. Os caras, teoricamente, ali que eles estavam fazendo não seria considerado que a ideia geral, a ideia famosa de ciência hoje em dia. Tipo, eles... Mas é que começou de um outro jeito antigamente. Exato. Aquilo que gerou o A que a gente ciência tem hoje. era algo menor, foi só evoluindo e crescendo. Exato, aquilo gerou o que a gente tem hoje, mas aquilo pode ser considerado ciência pra vocês? Pra mim pode. Pode sim. É um conhecimento. Ele até explicou isso, que tinha até um nome, né? Porque eles falam... pra eles era diferente, né? Eles levaram uma cultura nova, os agricultores. Então, eles já sabiam plantar, mas... um negócio bem simples. Já sabiam, tipo, plantar, sei lá, qualquer fruta aí. Mas foram lá e ensinaram eles a plantar, mas com isso eles também aprenderam, porque essas pessoas elas já tinham conhecimento daquilo, foi passado não por livros, nem por internet, mas sim por seus antepassados que ao longo do tempo foram estudando sobre isso, então já é ciência também, porque tem um conhecimento humano sobre tal coisa. Sim. Exato, e tipo, muitas vezes pra plantar alguma coisa precisa saber o tipo de solo que é bom pra planta, o tipo de clima e as condições que ela consegue sobreviver e crescer. E o mais eles interessante... Pra eles poderem saber tudo isso sem um conhecimento científico, Exato, eles precisaram máquinas, fazer vários testes e plantando em solos diferentes, regando de formas diferentes. Exatamente. Por exemplo, se a iluminação certa. Se uma empresa vai fazer isso, eles já têm basicamente toda essa base, tá ligado? Eles já têm eles têm máquinas que podem ver isso pra eles, tudo. Os caras, ele vai na mão. Os caras vai de cabeça, eles já sabem reconhecer o bagulho. Mas eles têm isso porque um dia alguém plantou uma planta que pegou, tipo, a planta não pegou no solo mais seco, aí botou mais água na planta lá, aí a planta funcionou, cresceu, só que teve outra planta que plantou do lado, colocou a mesma quantidade de água, mas a planta morreu, porque a planta não podia pegar tanta água. Imagina até os caras descobrirem que cacto não regava. A correlação da ciência com as matérias, o que vocês acham? É aquele bagulho, tipo, igual a gente tá falando, a partir do momento que todo carrega ciência, e ainda mais pra gente tá estudando isso na escola, é porque tudo isso tem uma base, isso foi estudado tudo ali, tudo eles geraram as teorias, tal, tudo isso vem da ciência e teve os passos científicos para ser levado para escolas, para tudo, para ser passado para frente dessa maneira. Incluindo até não só coisas de exatas, mas coisas de humanas, sociologia. São maneiras de estudos diferentes. Eles vão ter métodos diferentes para estudar essas coisas e levar essas teorias, esses testes. Mas ciência é relacionado com filosofia? Sim. Sim. Eu tava até lendo um bagulho sobre isso hoje. Vou até ver se eu acho aqui. Mas podem falando. Eu não sei o que falar. Eu acho que a ciência tá relacionada com todas as matérias, porque para ter o entendimento de qualquer conhecimento que vai ser passado em qualquer matéria, teve que ter uma comprovação, sabe? Que nem matemática. Como é que foi comprovado que 2 mais 2 dava 4? Juntando 2 mais 2. E contando, realmente dava 4, sabe? Mas eu tenho uma dúvida pra saber como os caras geraram a matemática que tem hoje em dia, viado.
Nossa, as sim. fórmulas, quanto esses malucos quebraram a cabeça. O maldito do Pitágoras, quanto tempo ele se mantinha. Porque imagina, Mas- não tem como ficar pensando tanto nisso e criando tanta coisa sem, sabe? Sem surtar. Mas é tipo, porque tem um negócio muito grande envolvido por trás, não é? É que nem o que a gente tá vendo agora de teorema de Pitágoras, que o triângulo da hipotenusa. É tipo, é um triângulo, tá só um triângulo ali e uns números ali. Só que pra te entender qual que é a fórmula não, qual que é o número final que vai chegar na hipotenusa, tem o quadrado, que ele não está visível. Mas se tu juntar aquele quadrado do cateto 1, aí junto com o quadrado do cateto 2, tu vai ver que a área dos dois quadrados vai dar exatamente a mesma área da hipotenusa. Sabe? Nossa, mano. É todo um negócio que tá por trás, não é só o conhecimento ali. Ah, o cara botou um número ali e disse que se fizer esse número vezes esse, vai dar esse resultado aqui. Esse resultado vai ser aquilo ali. Não, esse resultado vai ser aquilo ali porque o cara realmente mediu todo o negocinho, fez toda uma base em volta pra dizer que não. Esse triângulo aqui, ele é formado por 3 quadrados e se juntar os 2 quadrados dos lados menores, ele vai ficar exatamente do mesmo tamanho do quadrado maior. Foi talvez a necessidade que ele encontrou. Tipo, ele queria criar alguma coisa, estava na cabeça dele, e quando ele foi fazer, deu errado, porque ele não tinha o conhecimento de como fazer aquilo. Então ele ficou pensando até criar uma maneira de resolver aquele problema para ele conseguir criar o que ele queria. Talvez não foi só uma falta de tempo, tipo eu vou quebrar a cabeça só para mim criar uma fórmula. Não, talvez ele precisasse disso para resolver o problema que era para ele. Pois é, esse bagulho de fórmula é um bagulho doido imaginar como é que faz, porque tipo, tem 700 fórmulas às vezes pra um bagulho, mas tu vai ver às vezes porque isso é meio, como eu vou explicar? É quase como alguém hoje em dia desenvolve um aplicativo pra facilitar tu baixar um bagulho pro teu computador, tá ligado? Tu poderia fazer essas coisas sem isso, só que é quase como aquelas fórmulas, elas facilitam de 300 mil vezes do que tu fazer aquela conta no puro, tá ligado? Então pra galera chegar nesse tipo de coisa foi um caos imenso dos caras tentando organizar uma coisa com a outra pra facilitar uma conta, sabe? Uhum. Pra chegar num negócio mais rápido. Necropolítica. Tem nada a ver com o que a gente tava falando, mas o que vocês acham? Se eu quiser explicar também o que é necropolítica. Eu vi aqui que necropolítica é o uso do poder social e político para ditar como algumas pessoas podem viver e como outras devem morrer. Me segura que senão eu começo a falar de especismo. Mas é isso aí, segue essa base mesmo. Me segura. Segue essa base, mas tipo, é basicamente que os caras estão fazendo hoje em dia em relação ao Covid. Tipo, Sim. Esse bagulho de ditar que pode viver ou morrer é tipo, priorizar, por exemplo, os jovens nas UTIs, tá ligado? E do que os velhos, sabe? É isso, é UTI cheia, é isso, é necropolítica, pelo que eu entendi, sabe? É tipo, a galera priorizar tal coisa, só que também entra naquele bagulho do especismo, Ray, vai, solta o verbo. Alguém aqui sabe o que é especismo? Faz essa, Raimundo. Não. Preferência de espécie? Basicamente, especismo é uma condição do ser humano de se achar superior às outras espécies. De achar que tem total poder e controle sobre, por exemplo, cachorros, gatos, vacas, ovelhas. E querer controlar como eles vivem, querer controlar tudo deles em benefício próprio e se achar melhor, se achar superior. E nenhuma pessoa especista é, de certa forma, boa, porque, tipo, é exploração de outras espécies que também sentem. Mas Eu pera, enxergo mas de certa toda forma a todo mundo sociedade é como especista. especista. Toda a Exato, sociedade todo mundo é especista, porque a gente vive numa sociedade que é assim. Então, tem gente que começa a mudar a visão de ver as coisas e tenta, de certa forma, evoluir e
ajudar. Mas tem gente que é muito, muito, muito. Olha, eu acho que esse especismo, ele é meio que... tá bem... tão impregnado que eu acho meio que impossível de mudar um bagulho desse. Pois Ainda é. mais levando em consideração que os humanos também são animais e sempre vai ter essa cadeia predatória, de certa forma. É que não é exatamente sobre isso. É sobre Sim, eu entendo que a gente faz causar de uma sofrimento maneira... desnecessário. Sim, desnecessária, eu entendo essa parte. Porque, por exemplo, eu sou vegetariano, mas eu não vou sair por aí obrigando as outras pessoas a pararem de comer carne. Muitas vezes eu só tento conscientizar pra elas entenderem do que elas estão fazendo parte. Porque tudo é produzido de uma forma mais barata e muito mais cruel. Tô ligado, aquele negócio tipo... Prende a galinha num cubículo, enche de bagulho, Não só uma, várias. mata. Várias, Sim. uma em cima da outra. Em Exato. gaiolas minúsculas. Exato. E E normalmente também na vem produção de ovos e tal, os pintinhos machos, como eles não são úteis, eles enfiam vários em sacos e deixam eles sufocarem até a morte, ou senão eles são triturados. E normalmente vi. a fêmea corta o bico dela, porque de tanto estresse elas ficam praticando canibalismo e coisas assim. Caralho, eu já vi um E vídeo dói de um pra monte caralho. de pintinho sendo queimado. Queimado não, porra. Triturado vivo. Triturado. Pois é. Tipo, ele só cai no bagulho E nesse negócio também entra, tipo, a desnecessidade das coisas. Não sei se é desnecessidade, mas a falta da necessidade de certas práticas. Tipo, por mais que a gente já tenha tantos tipos de carne que podem ser tirados de uma vaca só, pode fazer 200 milhões, de um boi só pode fazer 200 milhões de tipos de corte que vão virar 200 carnes diferentes, mas tipo, pra que inventaram a carne do vitelo, sabe? É tipo um bezerro, eles pegam o bezerro, colocam dentro de uma caixa apertada no escuro, dão pouca comida pra ele ficar pequeno, não se desenvolver, Exato. não desenvolver músculo e depois matar ele e vender a carne, sabe? Caralho. Pois é. Não sabia que era assim. Tem uns bagulho que são absurdo pra caralho. Tem aquele prato Ainda também mais- francês que é feito com ganso, que eles pegam um cano e enfiam na garganta do Uhum. ganso vivo Ah, pra isso encher eu o tô ligado. estômago dele de um monte de legumes lá e depois eles matam o ganso depois de ele ter engolido tudo aquilo vivo Por que não fizeram? Cara, imagina e socarem um cozinham o monte de estômago dele com comida aquele na monte tua de boca. coisa. Ah, mano. Um bagulho que entra sobre esse negócio de ciência é animais usados como cobaias pra testes. Ah, E sim. muitas vezes são testes extremamente cruéis, por exemplo. Num documentário que eu gosto muito, que chama Terráqueos. Em inglês eu não vou saber falar o nome porque o pai é ruim de inglês. T-Rex. Enfim. Não. Enfim, mostra uma parte que fala sobre animais utilizados como cobaias e mostra, por exemplo, experiências de, por exemplo, acidentes de carro. Colocam, sei lá, um macaco numa máquina e prendem a cabeça nele e essa máquina faz ele receber uma puta pancada pra ver como é que reage e tudo mais, sabe? Ou, por exemplo, de queimaduras, onde eles literalmente tacam fogo no animal até a carne dele cozinhar pra depois tratar. E tudo isso é feito sem anestesia. Isso é uma merda. Horrível. Esse tipo Pois de é. coisa, sim, poderia... Acho que já tá sendo bem regulamentado hoje em dia, só que não o Sim. ideal. Mas ainda deve acontecer pra caralho esse tipo de coisa. Só Pois que é. esse negócio do uso de animais tá totalmente ligado com aquele negócio que a gente tava falando do espaço, por causa da Laika. Sim. Aquele cachorro que eles mandaram pro espaço, tá ligado? Pois é. Pois é. E Imagina. a gente aprende esse bagulhinho na escola como, ai que bonitinho, o cachorro no espaço. O cachorro Pois é, morreu. nossa, que bonitinho. Mas a Viu? gente vê todo depois aqueles testes de força G e como é que é Sim. pra a força que o foguete sai pra poder ir pra fora do planeta. E aí a galera desmaiando, sabe? Passando Sim, muito sim. mal, Pois é, imagina horrores um até cachorro ficar bem. E o que- cachorro que Pois não tá é, nem um pouco- os macacos que mandam também, exato. tipo... Mano... Ai, que bonitinho, o bichinho indo pro espaço. Morreu. foi lindo um atrofiou. cachorro. E nossa, eles devem ficar aterrorizados porque eles não entendem o que tá assustador acontecendo. demais. O bicho que ele não faz a menor ideia, nada, pum,
espaço. Pois é. E tipo, eles sentem medo, eles ficam. Nossa. É porque o Ray ele fala muito bem essas coisas, daí a gente botou ele pra falar um Então, pouquinho. eu escutei Nossa, ele, sim. tava só ouvindo. Falou tudo. Obrigado. A gente tava falando da necropolítica, a gente avançou assim, a gente pulou pra um negócio que tem a ver com isso, mas não sobre a vida dos seres humanos em si, da intervenção. Sua especista. Brincadeira. Nossa! É que, tipo, não tem uma relação, acho que tão forte do abuso de poder de um ser humano sobre o outro, sabe? Dá pra citar até, tipo, operação policial que matam gente, tá ligado? Pois é. Que é uma grande parte delas, aliás. Mas, tipo, Exato. acontece pra complicado. Não curto muito policial, não. Eu acho necessário. Sei lá, eu acho a polícia um negócio necessário. Porém, sabe? Porém, eu acredito que a instituição policial que a gente tem hoje no Brasil podia ser renovada. Vamos dizer renovada. Mas eu acho Sabe? que é Muito policial é grande- racista para um. E Para eu de vou falar utilizar o palavrão porque só isso demonstra o quão racista uma galera é. Pois é. É porque, na real, talvez o jeito que eles são treinados. Eu sou parente de militar, tá ligado? O jeito que os caras são treinados é um bagulho que, tipo, eles são completamente alienados. Meu primo, ele entrou no bagulho agora, ele só sabe falar, tipo, de exército. Sabe falar de coisa, de não sei o que lá, tá ligado? É uma mudança muito forte que acontece na cabeça das pessoas. Eles são literalmente treinados à submissão. Eles são treinados a aceitar ordem sem questionar, tá ligado? Esse é o bagulho da polícia Mas de hoje em dia. Mas eu acho que assim, isso é tem uma- que ter um pouco de humanidade dentro de você quando você Exato, aponta exato. uma arma pra uma pessoa e atira sem Exato. nem se importar. Tem muita gente que é humana, assim, tem muito policial que é humano, Pra sabe? caralho, com Sim, certeza. claro. Assim como em qualquer outra coisa que Até porque eu a preciso ter pessoa um tenha que equilíbrio. exercer poder sobre outra, sabe? Mas eu acho que é justamente essa questão, é o poder que qualquer coisa, não só em trabalho de polícia, essas coisas, qualquer coisa que tu possa exercer o poder sobre outra pessoa, sobre outro ser, sobre qualquer coisa. Se tu pode exercer o poder, é tipo, muito provavelmente tu vai subir a cabeça com isso, sabe? Porque Ó, nosso presidente tu aí. pode Gente não exercer o sabe poder lidar sobre essa com isso. pessoa, então tu pode fazer o que tu quiser, cara, tu manda ali. Uhum. Pois é. Esse é o problema. Eu não acredito que o poder corrompa o ser humano, mas sim que a pessoa errada no lugar errado, tipo, Pessoa errada uma pessoa Não, de mas caráter tem muito- ruim. ela faz coisa errada. É que tem muita Pois é, gente uma que pessoa de entra caráter e ruim começa a num fazer lugar uma alto, coisa assim. com uma visão, mas conforme ganha cada vez mais poder e percebe que pode, sei lá, influenciar outras pessoas, fazer outras pessoas fazerem o que ela quer, ela começa a se perder. Perder o rumo do que inicialmente ela queria. Isso, Cara, e falando já sobre ali, tava falando sobre policial. Tipo, às vezes uma criança ela cresce com o pensamento de ser policial porque ela quer ajudar outras pessoas, porque ela quer, sei lá, só prender ladrão, Exato. alguma coisa assim, sabe? Mas entra lá e vem uma porrada de conhecimento de pessoas mais experientes que vão dizer pra ela que simplesmente é pra matar, entendeu? Então talvez isso corrompa a pessoa e não que a pessoa Não é o queira simples- ser assim. Não é o simples fato de só pegar o ladrão, sabe? É tipo, Sim, se o ladrão convence fugir, ela tu vai ter que encher ele de porrada, sabe? Pois é. Aí Tipo, entra o negócio de que a gente foi mas- criado pra ser facilmente influenciável pelos outros. E normalmente quem não tem uma educação muito boa, sei lá, até, por exemplo, com os pais, se os pais não ensinam você a ter seu próprio pensamento crítico, de você indagar as coisas, de você tentar entender as coisas, você vai crescer e ser extremamente influenciável e fazer o que os outros querem. Pois é, tem bastante disso, infelizmente. Porque você não vai ter uma opinião própria, você não vai ter a capacidade de criticar aquilo que a outra pessoa tá querendo. Vacina. Sério, o que vocês acham da vacina? Vocês vão Vacina é tomar? Não importante. vão tomar? Eu tenho Eu vou tomar. certeza absoluta de que eu vou tomar. Eu vou tomar porque, tipo, não é nem por mim, é porque minha mãe trabalha como cuidadora de idosos. Se sei lá, eu pego alguma coisa eu passo pra ela,
ela perde o emprego e é isso. Pois é. Ela não corre só o risco de perder o emprego, ela corre o risco de perder a vida. Sim, isso também. Pois é. Só que, mano, vacina Mas é é um que negócio ultimamente totalmente... dinheiro é a vida. Sem dinheiro não tem mais É nada. verdade, é verdade. É. Vacina é um negócio extremamente importante. Tipo, os casos desde que inventaram as vacinas, tipo, de morte infantil, o gráfico desceu muito. As famílias antigamente, elas tinham muitos filhos, porque, tipo, tinha a chance de, tipo, sei lá, não sei se exatamente é esse o número, mas, sei lá, 10% dos 12 filhos que tu tinha morriam, tá ligado? Uhum. Esse é o negócio. A taxa de mortalidade infantil era muito Porque não alta. tinha tratamento pras coisas. Não tinha como prevenir. Muito alta. Daí, tipo, chegou a vacina, a rapaziada começou a tomar e começou a diminuir muitos casos de gente morrendo por causa de doença simples, a gripe, tá ligado? A poliomielite, esse tipo de coisa, paralisia infantil, tudo isso começou a cair muito. Só que daí, rapaziada, começou a vir com os papos de que vacina deixa autista, que vacina que não sei o que põe 5G. Isso aí já entra no. Bill Já Gates entra no comunista. bagulho de fake news, né? Exato. Cara, gente, antivacina é cria de fake news. É o que eu tô falando, as Pois pessoas é. são facilmente influenciáveis. Daí tem a rapaziada falando que a vacina, que a China criou o vírus pra fazer você tomar a vacina, que daí vai vir o chip que vai te controlar e não sei o que lá. E, mano, Teoria da conspiração. quando entra nesses papos, eu começo a ficar muito alterado. Porque eu entendo a ideia de liberdade de expressão, liberdade individual pra caralho. Eu não acho que quem não quer tomar vacina tem que ser obrigado. Eu acho que a pessoa tem que tomar porque ela quer. Mas eu entendo que poderia ser alguma espécie de lei, sabe? Eu sei lá, porque, tipo, Acho que tem que ser obrigado assim e foda-se, Eu porque não é um não negócio acho, só né? próprio seu. Você vai Exato. acabar influenciando, você vai acabar tendo uma influência negativa na vida de outras pessoas e pondo a vida de outras pessoas em risco. Então, tem que ser Pois é. obrigatório. Às vezes não tem como ser obrigatório um negócio que às vezes em muitos países, em muitos lugares, às vezes até no Brasil, falta vacina, sabe? Não pode ser obrigatório. Sim, então. Porque senão tem vacina pra todo mundo. Mas, por exemplo, eu não acho que... Na real que já tem esse negócio que eu ia falar. Mas tipo, por exemplo, você não é obrigado a tomar vacina. Mas tu não pode entrar em tal e tal país, tal e tal lugar se tu não tomar vacina. Tá ligado? Mas Tal aí, lugar... Uhum. aí é uma regra do país, sabe? Sim, Porque naquele sim. país é obrigatório. Sim, isso eu entendo. Isso eu acho interessante. Tipo, Aí também tá, você volta pode o não tomar negócio vacina, da mas daí tu não necropolítica, pode viajar. sabe? Por que que em alguns países é obrigatório tomar certos tipos de vacina e em outros não? Por que que falta vacina se é obrigatório tomar em um lugar, mas em outro lugar não é obrigatório, sabe? Aí falta vacina, falta coisa. Eu acho que talvez não pode cobrar por causa disso, por causa da falta de suprimento. Porque se, tipo, para pensar, se tivesse a vacina pra todo mundo, poderia ter uma cobrança mais rígida. Tipo, se tu não tomasse a vacina, tu não ia poder sair de casa e é uma regra, ou sei lá, tu ia ser preso, alguma coisa assim. Mas como não tem pra todo mundo, então eles não podem cobrar. Porque pode dar Mas errado. é um negócio entendeu? que falta um recurso. Então, a falta de recurso faz com que eles não possam ter uma cobrança tão rígida com as pessoas. Sim. Pois é, eu não acho que deveria ser presa a pessoa que não toma, tá ligado? Mas, tipo... Deveria pagar uma multa. Isso aí, tinha que ser mais algo desse rígido. tipo. Uma punição, alguma coisa assim. Pois é, eu acredito nisso. Só que, tipo, também é porque eu me divido muito, que eu fico nesse negócio, tipo, a pessoa tem que ter a liberdade individual dela, só que ao mesmo tempo. Mas outras é porque pessoas não vai dependem só disso. dar... Exato. não Outras vai pessoas dar da dependem liberdade disso. individual é individual diferente. dela. Porque todo mundo vive numa sociedade. E a gente tem que entender isso. Que as nossas ações muitas vezes interferem na vida de outras pessoas. A gente sabe que se a gente não tomar uma vacina para uma doença específica, a gente vai estar, tipo, contribuindo para que outras pessoas que andam com a gente e querem tomar essa vacina ou ainda não tomaram essa vacina, ou também não querem tomar essa vacina, vão poder ter essa doença também. E elas vão acabar passando para outra pessoa, consequentemente vai passar para outra pessoa e vai criar uma coisa muito maior
E, tipo, se já tem uma coisa, um antídoto, sabe? Uma coisa já desenvolvida própria para que isso não aconteça, por que as pessoas, elas têm que ter elas têm que ter a escolha de deixar algo ruim acontecer, sabe? Pois é. Pois é. Só que, sei lá, eu acho que qualquer coisa que venha, que seja posta no seu corpo, você tem que ter essa coisa de escolher. Eu acho que tu tem que escolher mesmo, se tu quer ou não. Porém, eu entendo também que é algo muito importante. Eu entendo isso também. Deveria realmente porque, ter alguma coisa. tem a ver com o negócio da liberdade individual, só que não tem a ver só com a liberdade individual, porque não é uma coisa que vai afetar só a vida de uma pessoa, sabe? Uhum. Se afetasse só a vida dessa pessoa, beleza, não quer tomar vacina, não toma. Só que se tu pegar a doença, tu pode ficar bem tomando um monte de remédio, pode ficar bem não tomando nenhum remédio, pode ficar muito ruim tomando trocentas milhões de coisas, pode ficar com alguma sequela, sabe? Mas vai ser um problema só seu. Só que não é um problema só seu, sabe? Pois é. Por isso que hoje que tá voltando os casos de poliomielite, tá voltando crianças morrendo por causa de um bagulho que já tinha teoricamente sido extinto, tá ligado? Já Pela tinha um falta monte de coisa vacinação. erradicada já e tá aparecendo de novo. Exato. Por desinformação, por falta de um incentivo maior do próprio governo. Por falta Eu não de acho que é incentivo. só, eu não acho que é só do próprio governo, sabe? Eu acho que vai muito de pessoa, porque, tipo, eu vou usar um exemplo que é muito próximo de mim, que é a minha avó. A minha avó, ela acha que ela é uma pessoa muito informada pelo Facebook. Sabe? Ela crê, porque ela vive no mundo dela, na bolha dela, que tudo que tá no Facebook é verdade. Porque disseram no Facebook que não é pra tomar vacina, porque, tipo, vai deixar com sequela. E botaram um vídeo de gente que não consegue andar. E disseram que aquela sequela ali foi porque a pessoa tomou vacina. Só que, tipo, é uma coisa que a pessoa tem. A pessoa sofreu um acidente de moto, sei lá, e tá fazendo fisioterapia pra voltar a andar, tá ligado? As pessoas só pegam, botam fora de contexto, já criam um monte de fake news e a minha avó, ela acha que aquilo tudo é de verdade. Ela acha que tá no Facebook, tá certo. E ela é uma pessoa muito informada, porque ela lê todas as notícias do Facebook. Mano, eu tava vendo um vídeo incrível esse dia. Do mano, tipo, se eu não me engano, o maluco é conhecido. Eu não conheço muito aquele cara, mas eu acho que ele é famoso, meio famosinho assim. Só que daí o cara, tipo, ele foi pro meio do mato. Ele se isolou numa cabana no meio do mato, falando: eu tô gravando aqui porque eles estão me rastreando, não sei o que lá. E começou a falar um monte de merda, falar: não, mas a vacina, qual que é o negócio da vacina? Você toma ela e de primeiro começa a descascar uma parte da sua pele. E é como se fosse uma escama. E tipo, falando que a rapaziada vai virar réptil, a galera vai virar jacaré mesmo. Mas aí tudo isso foi criado. Tudo isso foi criado em cima por causa de uma piada idiota feita pelo presidente, tá ligado? Exato, e o que o cara fala, os caras acham que é regra, é tipo o QAnon. O QAnon é tipo, é um negócio americano, que os caras acreditam que o Trump é o deus do bagulho, que o Trump ele vai chegar e vai expor, ele vai salvar os Estados Unidos das corrupções, não sei o que lá, da pedofilia que envolve, não sei o que lá, tipo, os caras acreditam que tudo que o Trump tá fazendo é uma jogada, porque ele é o super mestre dos 4. Pois é, e, tipo, qualquer coisa de ruim que ele faça, não, mas vocês têm que entender tudo premeditado. Que tudo isso é porque se não acontecer isso, ele não vai poder desmascarar todos os Estados Unidos. Exato, é premeditado. O que o Trump faz é regra. Se não separar o México dos Estados Unidos, não tirar as crianças dos pais, prender os pais e jogar as crianças num canto aleatório, não vai dar certo, entendeu? Porque não vai ser um país limpo. Eu acho que a gente fosse só falar sobre isso, sobre tomar a vacina ou não, é um assunto bem mais complexo, entendeu? Eu só falar em cima disso que a gente tava falando, que tem duas versões. Tem que ter a liberdade de escolha, mas ao mesmo tempo a pessoa ela tem que entender que não é só com ela, entendeu? Ela vai prejudicar outras coisas. Se a gente parar pra pensar e falar sobre isso. Mas eu entendo que cada um é cada um, mas tem que pensar na pessoa também, pensar só em si mesmo. Sim. Isso pode vir, sei lá, de crenças infantis, sei lá,
família passou isso pra pessoa. Exato. Agora, não é Muitas uma vezes coisa. não é nem culpa da pessoa, porque pensa Claro, no isso já seu tá enraizado, Zé que né? cresceu. Exato. Pensa no seu Zé que cresceu no meio do campo, de não sei que onde o Judas Que perdeu ele- as botas. Aí tipo assim, ele foi a vida inteira, qualquer coisa ele toma um chá e passa. Exato. Mas Ele- é muito ele mais cresceu- complexo só do que um chá. Só que daí vem esse negócio Exato. agora e a vacina pra ele não significa nada, porque ele foi a vida inteira ao contrário disso. Entendeu? Falaram que aquilo ali é ruim pra ele. O cara que já não teve muito acesso a esse tipo de coisa, vai ser complicado, tá ligado? Muitas vezes não é culpa do cara. O problema é quando a pessoa tem acesso à informação, quando a pessoa tem acesso a tudo, é uma pessoa escolarizada, os caralho, e cai nesse bagulho, tá ligado? Esse é o maior problema. Mas é que muitas vezes, sei lá, em cidade mais de interior e tudo mais, que eu saiba, algumas vezes vão pessoas pra tentar falar sobre isso e tudo mais. Com Até certeza, porque não com só certeza, chegam e sim. falam, você vai tomar isso e pronto. Muitas Com vezes certeza, eles claro tentam que tem. explicar tudo antes e tudo mais. Claro Só tem, que mas- mesmo assim as pessoas já estão enraizadas nisso. Já Exato, foi exato. passado pelo avô, pelo bisavô, pela avó. E muitas vezes essas cidades, tipo, não tem constante presença dessas pessoas. Às vezes essa cidade, tipo, uma vez por ano, 2 vezes por ano vinha uma galera vacinar, tá ligado? Eu não tô falando, tipo, de cidade interior, tipo, sei lá, interior... Ah, não tem nenhum exemplo, mas, tipo, interior não tem interior, assim, tipo, tô falando do cidade que nem tá no mapa, tá ligado? Esse tipo de coisa. Uma cidadezinha, assim, pequenininha de 500 habitantes. O governo não dá um auxílio, não dá um negócio, ele não dá uma ajuda. É, isso também tem a ver com, sei lá, religião, alguma coisa assim, cultura. Porque, um exemplo, sem menosprezar ninguém, mas tipo, os índios, indígenas, foi mal. Hoje em dia é bem mais comum, mas antes era tipo, eles tinham o próprio mundo deles, tudo que eles precisavam estava ali na aldeia deles. Então vai chegar, pode até ir alguém lá tentar convencer eles, mas todos os antepassados deles e até mesmo hoje em dia, eles criam os próprios remédios deles lá, então isso vai ser bem mais difícil de entrar na cabeça deles. Querendo Exato. ou não, é a realidade do cara. E como é que a gente vai falar que o cara tá errado, sabe? Pois é, ele viveu aquilo ali a vida toda, vai chegar um cara aleatório vestido de branco com uma máscara dizendo, não, tu tem que tomar isso daqui, porque isso aqui vai fazer bem pra ti, porque Exato. só o teu um chazinho aí, teu matinho que tu tá botando água quente não vai funcionar pra ti. Só que... Mas eu acho que também tem muitas aldeias que elas já estão. Que com toda certeza já estão implementando, sei lá, Ah, pra caralho, pra caralho. Tem, coisas porque agora mais tem. urbanas e tudo mais. Porque É, agora verdade. tem mais a intervenção. São só as que- extremamente fechadas, que nem sequer aceitam A interação. É, que porque quando agora se tem fala intervenção do indígena- governo também, né? Sim, sim. Aí, Mas tipo. quando se fala indígena, a gente imagina, tipo... É normal do brasileiro imaginar, tipo, o cara de tanga no meio da floresta, tá ligado? Há muito tempo que muitas Pois tribos é, eles indígenas já vestem não roupa, são eles mais são- isso. Pois é. Exato. Eu tava vendo um vídeo muito bom do, tipo, o índio falando, mano, não tem essa de, índio que é cachimbo. Não, eu sou índio, eu quero Coca-Cola, eu quero uma moto. Qual que é o problema? Tá Pois ligado? é, mano, tem tipo um monte de indígena com rede social, sabe? Com internet na aldeia e um monte de coisa. Eles têm muito costume enraizado, só que aí eles vão se adaptando a muitas outras coisas, sabe? Muitas tecnologias. Pois é, a cultura ela continua presente, mas né? É Sabe que um bagulho nem. que eu acho muito escroto? Ah. Tipo aqueles tours na Amazônia que os caras tratam a tribo, tipo, quase como um circo, tá ligado? Vai um Nossa, monte de sim. gente branca lá, paga pra entrar, daí vê os caras fazem uma dancinha, faz um jogo, faz não sei o que lá. É uma diversão dos malucos, tá ligado? Eu acho isso meio escroto. Eu tava vendo um vídeo dos caras entrando assim na tribo, conversando não sei o que lá. Daí, tipo, os caras gravando, parecia que os caras tava narrando um Animal Planet, tá ligado? Daí falando, e a Índia e o índio eles dançam. Tipo, quase como se fosse um bagulho. Cara, são pessoas, não vamos esquecer isso, sabe? Eles só têm um costume diferente da gente, sabe? Como é que é a visão de vocês sobre a quarentena? Como é que vocês estão lidando com isso tudo? Eu comecei como todo mundo, cara. Tipo, quando começou o bagulho, eu pensei, não vai chegar no Brasil, né? Não vai. Daí quando chegou, eu pensei, putz, não vai dar nada. Vai ser 3 semaninhas aí, já era. Começou a quarentena, putz, ficar um mêsinho em casa já era. Férias.
Passou 3 meses, eu tava doido. Eu tinha completamente perdido a cabeça já. E tendo que lidar com esse bagulho. Eu, tipo, de primeiro eu fiquei com medo, receio. Comecei, tipo, não sair de casa pra nenhuma. Eu saí de casa uma vez pra comprar água. Eu voltei e tomei um banho de 3 horas com medo do Daí, tipo, com o tempo fui relaxando. Fui saindo pra não sei o que lá. Mas, tipo, sempre usando máscara, sempre limpando a mão, as coisas. Eu, tipo, comecei a sair mais, comecei a fazer não sei o que lá. Daí, ultimamente, que eu comecei a dar uma parada. E agora eu parei total de sair porque tá complicado. Porque a gente enxerga de um jeito... Tipo, tinha dado uma caída nos casos. Porque, por conta do lockdown. Só que daí depois começou a abrir a toda, começou a sair não sei o que lá. Como o que acontece? Os casos de contaminação sobem. Mas os casos de morte, eles costumam demorar pra vir. Porque não é um negócio que tu pega e morre 2 dias depois. É um negócio que tu pega, fica entubado, fica não sei lá quantos dias. E depois isso ocorre. Então depois começa a subir os casos. Então não é de primeira que a gente percebe que tá dando tá ligado? E daí foi esse negócio agora. Tipo, começou a subir os níveis de contaminação, mas tava de boa. Daí tava todo mundo saindo, todo mundo não sei o que lá. E começou a subir muito as taxas de morte de novo. Tá tipo a pior época da pandemia. Então comecei a ficar mais em casa, comecei a, sabe, não sei muito. Tanto faz uns dias que eu não pego o sol, tô com medo de ficar com um problema aí. Mas Não tem quintal aí, não? Isso. Tem. De vez em quando, tipo, sei lá, eu passo, sei lá, meia horinha brincando com meus cachorros e depois eu volto pra casa. Mas considerando com o tanto que eu pegava antes, diminui bastante. Uhum. Mas e vocês, gente? Vocês? Eu, basicamente, no início da quarentena, eu já fiquei meio preocupada. Eu já fiquei bem preocupada, assim. Só que, tipo, eu tava achando que ia ser uma coisa que ia passar rápido. Só que, tipo, não passou. Aí eu comecei a ficar pior, comecei a ficar mais preocupada. Eu não tava saindo pra nada, absolutamente nada. Aí eu comecei a ir no mercado com a minha mãe, assim, porque tava dando uma baixada. E aí eu comecei a ficar muito mal. Eu comecei a desenvolver uma fobia social, assim, meio complicada. E aí eu não podia ficar perto de pessoas. Eu não podia enxergar 2 pessoas num corredor que eu já não entrava nele, assim, sabe? E aí eu comecei a ficar meio paranoica. E eu comecei a ficar muito ruim da minha cabeça. Nossa, eu fiquei muito, muito mal. Aí já começou a juntar um monte de coisa, de problema em casa, problema comigo mesmo, problema com outras pessoas. Já começou a juntar um monte de coisa e eu fiquei muito ruim. Por causa do confinamento e muita pressão de todos os lados. Só que depois, tipo, eu tive que começar a terapia. Aí eu comecei uma terapia e eu fui me acalmando, assim, das coisas, de tudo. Só que sempre com um pouco de preocupação. E aí eu comecei a, tipo, sair mais pra lugares bem abertos, assim. Uma coisa que me preocupa bastante é que minha avó vem muito aqui em casa, só que, tipo, a minha avó, ela não se cuida quase nada, e eu fico muito preocupada com a minha avó. Aí eu vivo colocando na cabeça dela, insistindo pra ela que ela tem que se cuidar, mas ela acha que ela não é nada. Tipo, que não é nada, assim, que não vai dar nada nela. Tá tudo certo. Aí eu fico muito preocupada com aquela véia. Mas, tipo, depois do lockdown, assim, que deu uma melhorada nas coisas, eu até que tava saindo, assim, com a minha mãe, com meu pai, essas coisas. E começou a piorar tudo. Aí agora a gente só vai, tipo, a gente só fica aqui em casa. Eu tenho que descer todos os dias com o cachorro, mas eu desço na rua que não tem praticamente ninguém. Assim, porque eu desço nos horários que tá tudo fechando e de meio-dia que tá tudo parado também. Aí eu procuro ir nos melhores horários que não tem ninguém. Tô sempre em casa e agora de casa só vou pra casa de praia, que é lá no meio do nada e na praia não tem quase ninguém também. E as pessoas que eu vejo são as pessoas que já estão dentro do meu convívio, sabe? Que, tipo, eu vejo todo dia.
meu pai, minha mãe, porque meu pai não pôde parar de trabalhar na quarentena, minha mãe também não pôde parar de trabalhar na quarentena. E o pessoal do trabalho do meu pai. E a minha avó. Não, agora eu lembrei dos negócios agora que tu falou disso, foi bom que eu lembrei de mais algumas coisas que eu gostaria de acrescentar. Outra coisa também, tipo, que rolou comigo foi que eu comecei a ficar muito mais amigo da minha mãe do que eu já era. A gente combina bastante personalidade, algumas coisas, a gente descobriu bastante isso agora. A gente briga pra de vez em quando, mas acontece. E também eu comecei a ter uma relação melhor até mesmo com meus cachorros. Porque como antes eu às vezes quase esquecia que os bichos existiam, tadinho. Hoje em dia eu consigo ficar mais tempo, daí esses dias eu comecei a me preocupar um pouquinho mais com eles, comecei a ficar mais com eles. E tipo, sei lá, é bom pra mim, é bom pra eles. Acho que eles nunca estiveram tão felizes. Eu também comecei a desenvolver um vínculo maior com meus cachorros, por mais que eu já fosse muito grudada neles, assim. Principalmente com o Bob, porque a gente se mudou pra um apartamento e o Bob ficava no quintal. E eu quase não saía de dentro de casa, assim, normalmente. Eu ficava só dentro de casa, nem ia pro quintal. Aí agora o Bob fica dentro do apartamento, aí ele vem, deita comigo, ele tá sempre comigo, ele tá sempre junto, então sempre os três juntos comigo. Então a gente ficou muito mais próximo que antes. Isso até me preocupa, porque quando eu tiver que sair de casa, assim, quando tiver tudo mais estabilizado, tiver que sair de casa, eles sentem muita falta, né? E eu também melhorei muito meu relacionamento com meus pais, porque eu e meu pai, a gente sempre foi muito amigo, mas a gente nunca conversava muito sobre as coisas, assim, sabe? A gente era muito amigo de brincadeira, palhaçada, assim, essas coisas, mas não amigo íntimo, de ficar conversando e dividindo, assim, as coisas que acontecem com a gente. E a gente começou a fazer um pouco mais isso. E eu e a minha mãe também, a gente sempre foi muito, muito amiga, muito próxima, só que a gente brigava bastante por coisa bem tola, assim. E agora a gente quase nunca briga. De vez em quando é normal rolar algum desentendimento, alguma coisa, mas a gente sempre se resolve muito mais rápido, sabe? Aí, essas foram as partes boas que deram uma mudada, assim, no meu convívio interno na quarentena. Cara, que bom. Nossa, outra coisa também é que eu comecei a cair na real nessa quarentena. Ano passado eu não fiz nenhuma. Eu fiquei sentado na frente do computador todo o tempo útil que eu podia ter usado de tempo útil pra aprender coisas que eu gosto, eu não usei. Pra estudar, eu não usei. Daí aconteceu esse ano que eu comecei a estudar, comecei a focar no que eu quero, comecei a me preparar pra faculdade, essas coisas. Coisa que eu vejo que se eu tivesse me preparando, tipo, um ano antes, eu ia estar muito mais de boa, tá ligado? Só que, né, fui tenso, ano passado não fiz nada. As coisas da escola eu pegava na internet. Mas é isso, já passei de ano, fazer o quê? O que eles vão fazer? Me reprovar? Agora já tá demais. E era isso aí, tá ligado? De vez em quando eu fazia alguma coisinha produtiva, mas a maioria do tempo eu tava enrolando e fazendo coisa que só piorava a minha cabeça e esse tipo de coisa, sabe? Podia ter feito muita coisa mais útil pra mim. Não sei. Eu não sei dizer como é que foi no começo. Não sei. Eu não sei dizer exatamente como é que foi no começo, porque, tipo... Não sei, eu já tava tão da cabeça que não mudou tanta coisa, assim, nos primeiros 2 meses. E, tipo... Só minha mãe que ficou paranoica demais. Ela ficou extremamente paranoica. E aí isso foi o que me deixava pior. Até porque, tipo, eu assumo que eu não via TV, eu não ia atrás pra saber das notícias, porque, tipo, é só um monte de desgraça. Tipo, as coisas importantes eu me informava, é claro, só que, tipo, eu não queria ficar sabendo de desgraça pra ficar pior. Então, no começo foi meio assim. Só que daí depois eu fui sentindo um pouco falta de convívio com as outras pessoas, porque, tipo, era só eu, minha mãe e a minha irmã, e uma filha, a Sofia, mas eles são cachorros. E eu fui ficando pior. Só que aí, tipo, sei lá, sabe? Aí a gente se mudou pra cá, no meio do mato. Um monte de gente aqui não usa máscara, nem se cuida.
Normalmente quando eu saio de casa eu uso máscara. Até porque, né? Quer dizer, tipo, dentro de mercado e tudo mais, continua sendo obrigatório. Mas muita gente na rua eu vejo que só tá, tipo, cagando pra tudo. E ultimamente eu não quero ter nenhum contato com ninguém, porque eu gosto de ficar sozinho. Não é nem por causa do corona. Eu entendo a importância e tudo mais, mas eu gosto de ficar sozinho. Genuinamente. Eu não sinto falta de ninguém. Eu posso viver tranquilamente com o Muffin e a Sofia pro resto da minha vida, que eu não vou sentir falta de ninguém. E também não sei, porque quando eu voltar a ver pessoas eu vou surtar. Mas tá tudo bem. Eu também fiquei, tipo, nossa, sei lá, minha saúde piorou muito porque, de certa forma, não fazer nada não me dá fome. E aí eu não como. Muitas vezes eu não como. Ou se não, sei lá, eu também não tenho um horário de dormir porque eu não faço nada, assim, importante de manhã. Então não tem motivo pra eu acordar cedo. E sei lá, em relação aos estudos eu continuo não me importando muito porque, sei lá, eu tô perdido. Não vejo motivos ainda. E sei lá, de qualquer forma, mesmo que eu chegue aí atrás pra, sei lá, começar um curso, ou sei lá, fazer vestibular e tal, o que eu quero fazer, eu preciso comprar coisas que são caras e eu não tenho. Então, sei lá, seja o que for, não vou ficar pensando amanhã. E é isso. Eu quero ser fotógrafo. Mas não de, sei lá, festinha de criança, casamento, essas coisas. Eu quero mais fotografar uns bagulho de natureza e fauna e flora e conscientizar as pessoas sobre isso, sobre o bagulho do especismo e tudo mais, sobre poluição, sobre a gente tá estragando completamente a terra. Fizesse lembrar de um negócio quando tu falasse que tu gosta genuinamente de ficar sozinho. Eu nunca gostei de ficar sozinha. Eu sempre tive muito receio, muito medo. Ficar sozinha era uma coisa que me angustiava muito. Eu não gostava nem de ficar no silêncio, porque o silêncio me incomodava. Porque eu tive uns bagulhos de síndrome de abandono quando era pequena e um monte de coisa. Nossa. Aí eu tipo, não gostava nada de ficar sozinha. E eu aprendi a ficar sozinha, sabe? Eu aprendi a apreciar a minha presença. Poético. O negócio é que, tipo, demais. A gente nasce sozinho, a gente vai morrer sozinho. E, tipo, em todo momento da nossa vida, a gente, de certa forma, tá sozinho. Porque, para pra pensar. Dentro da sua cabeça, da sua mente, não tem mais ninguém. Além de você mesmo e aquela vozinha que tá com você. Então, tipo, é melhor só juntar isso a um sentimento bom de se sentir bem com você mesmo, sozinho, do que ficar, nossa, sabe? E sei lá, antes eu gostava muito, muito, muito de ficar com as pessoas. Eu não gostava de ficar sozinho. Só que, não sei, eu fui percebendo que é o melhor. Mesmo que eu goste de muita gente. Ao contrário. Eu gostava de ficar sozinho, hoje em dia eu preciso de gente, eu quero muito conversar com gente o tempo todo. Olha, no começo foi, sei lá, foi que nem vocês, eu achei que não ia durar muito tempo, então eu levei de boa, continuava saindo, sempre gostei de sair muito. Aí depois foi ficando mais grave, veio a quarentena, ficou tudo online, aí eu comecei a dar uma controlada, só saía o necessário. Hoje em dia também só saio o necessário, eu só trabalho, aí no fim de semana eu vou pra casa, ou eu vou lá pra Chandra, que é só o que eu tenho pra fazer agora. E tô me cuidando, nos lugares assim eu vou, sei lá, eu vou sempre de máscara, não só porque é obrigatório, mas né, eu também penso nas pessoas. Sei lá, foi a mais simples pra mim, eu me adequei bem rápido com isso, entendeu? E eu coloquei aqui, eu fiz um mini resumo, que só pra falar mais, um assunto mais aberto sobre a quarentena, que tipo, muita gente vê o só o lado ruim da quarentena, ou muita gente, sei lá, nem deu bola. Aí eu coloquei que tipo, isso tem a ver com dinheiro, sabe?
que quem tem, sei lá, uma condição de vida boa, nem deu muita bola pra isso. Tipo, a questão de ficar em casa. Tu vai ser obrigado a ficar em casa. A pessoa, dane-se, eu tenho dinheiro, entendeu? Eu consigo me sustentar. E ao contrário de pessoas mais necessitadas, sabe? Que dependem do seu trabalho pra viver e não só pra, sei lá. Tem gente que tem condição e trabalha por hobby. Pois é. Esse é o problema do lockdown, eu acho. Então, e aí as É pessoas... necessário, só que a rapaziada não consegue trabalhar. Às vezes que é a única renda, já que o que era pra ser aquele... Eu não lembro qual que é o nome, mas aquele salário que o governo disponibilizava, tipo, era um negócio ridículo. E Sim. Nossa, nem sim, todo e mundo tipo- conseguia pegar. Pois é, minha mãe ficou muito tempo sem trabalho, porque imagina você cuidar de idoso, que é que faz parte de grupo de risco, né? E muita gente não tava querendo contratar ninguém. Aí, né? Uhum. Continuei. E em relação a mim mesmo, foi de boa. Eu vim embora pra cá nessa quarentena, no final do ano. Aí comecei a trabalhar aqui. Sei lá, talvez de certa forma isso me ajudou. Porque tava cansado de lá também já. Tava, sei lá, muito Cara, normal, sabe? Tá de Aí, onde? Uhum. sou do Rio Grande do Sul. Ah, meu, é gaúcho, meu Mas irmão bate. do estado. Meu irmão do estado. Terminamos então? Acho que sim. Vamos, galera. Qual que é a nossa conclusão do trabalho então? O que vocês aprenderam com a conversa de hoje? O que eu tirei de conclusão depois da gente ter conversado sobre tudo isso e discutido nossas opiniões, eu acho que na verdade não foi nenhuma discussão de opiniões, foi mais opiniões assim que se complementaram, porque Exato. a gente não debateu a opinião, a gente deu as nossas opiniões, a gente escutou debateu a uma dos certa outros e a parte. gente levou, com certeza, muitas partes do que algum de nós falou, assim, a gente levou pra gente, a gente se deu conta de coisas que a gente não tava percebendo, a gente conseguiu se dar conta só de outra pessoa falar, sabe? Uhum. E pelo menos é o que eu levei pra mim, né? O que eu consegui entender de tudo isso, da nossa conversa de agora. E eu acho muito importante isso, muito importante a questão de simplesmente conversar opiniões. Simplesmente, não vou usar o termo debater, porque eu não sei, pra mim debate significa muito mais Sim, é um negócio mais intenso e tal. um negócio Uma muito conversa mais amigável. intenso. A gente fez uma conversa amigável, exatamente isso. Pra mim, debate significa um negócio muito mais intenso. Uma coisa que, tipo, vai defender a opinião, sabe? E a gente não tá aqui pra defender a opinião, a gente tá aqui pra só falar e escutar, sabe? Uhum. Sim, sim. E eu achei isso muito importante. E foi tipo, muito bom pra mim, esse trabalho. Eu gostei Legal, bastante foi de legal. fazer A gente ele abrir a desse jeito. mente sobre as coisas, sobre muita coisa que a gente conversou. Pois é, Ajuda a gente a mudar até a nossa opinião. exatamente. É isso aí. Pensar um pouco mais coisas que a gente sozinho talvez não conseguiria ter uma visão tão ampla de um certo assunto ou de uma certa opinião ou até mesmo uma coisa específica, assim, sabe? Uhum. Exato. Acho que foi bem bom, bem importante pra mim. Gostei muito de fazer esse trabalho desse jeito. Eu gostei também. Foi Também gostei. interessante. De certa forma é bem melhor do que por escrito, ou sei lá, porque dá pra entender melhor o que a gente tá querendo dizer. Imagina eu ter que escrever Dá tudo pra que eu disse sentir o aqui. que a gente tá sentindo. Nossa. Ciência é vida. Isso é agro. Isso é top. Isso. Falou tudo. Falou tudo. Clap, clap, clap.